Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras é considerado uma das equipes no futebol brasileiro que mais revela grandes jogadores, sendo que muitos deles acabam sendo vendidos pouco tempo depois de chegarem ao profissional, por valores estratosféricos. Recentemente, os casos mais famosos envolveram 3 nomes em específico. Estevão, vendido ao Chelsea. Endrick, vendido ao Real Madrid, além de Luiz Guilherme, vendido ao West Ham, todos por quantias consideradas muito acima da média. No entanto, além deles, em janeiro de 2024, o Verdão fechou a saída de Kevin rumo ao Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros fixos, 64,4 milhões, mais 3 milhões de euros em bônus, 16,1 milhões, sendo que embolsou 8,2 milhões de euros, 44 milhões do montante fixo, além de 10% de uma venda futura, já que o restante era direito do Desportivo Brasil. Vale lembrar que o jovem já estava na mira dos ucranianos desde 2023, quando chegaram inclusive a sinalizar uma oferta de 5 milhões de euros pelos então 50% dos direitos do garoto, mas a diretoria não quis fazer negócio. A questão é que, após 52 jogos, 12 gols e 8 assistências desde que saiu do Brasil, o ex-Palmeiras está no topo da lista do grupo Red Bull, fazendo com que os paulistas sonhem com um alto sobre com uma possível venda. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, o clube ucraniano não pretende negociá-lo agora e pede ao menos 50 milhões. Ou seja, caso os interessados optem por pagar, o Verdão receberia algo em torno de 33 milhões. Importante destacar que Kevin estava no Palestra Itália desde 2020, na base do clube, sendo eleito craque da Copinha de 2023 em um ano magnífico, onde marcou 13 gols e deixou 5 assistências em 27 jogos. Logo em seguida, chegou ao profissional e fez 11 jogos com 1 gol. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Integralmente à disposição do Palmeiras aí no Mundial de Clubes, e que depois ele vai passar por um cronograma e que ele ainda corre o risco de ser operado depois, caso haja necessidade. Vai passar por um processo aí intensivo de tratamento e uma nova cirurgia. Alicia, a gente tem 2 minutinhos para encerrar na TV, depois a gente fica mais uns minutinhos no YouTube. Mas como é que você recebeu essa notícia? Faz parte desse processo de recuperação ou seria uma frustração aí nessa caminhada da temporada do Paulinho, que foi um grande investimento do Palmeiras aí nessa temporada? Olha, Luísa, se realmente isso se confirmar, a dúvida que fica é se o Palmeiras, quando o contratou, tinha o entendimento da gravidade da lesão e de que era uma coisa que poderia não se resolver até abril ou maio, como se pensava inicialmente, ou se foi surpreendido, ou pela recuperação dele, ou pela gravidade inicial da lesão. É isso que vai precisar ser entendido, e se é uma lesão que ainda requer cuidados, a avaliação se faz sentido levá-lo para o Mundial ou não, né? Se faz sentido cuidar desse atleta agora e deixar ele, preservá-lo para o resto do ano, para não sacrificá-lo num torneio que o Palmeiras tem chances ínfimas de vencer. E aí a única outra coisa que eu digo é, assim, parece que realmente o que foi feito com ele no Galo, com a anuência dele ou não, foi bastante grave, né, o fato dele ter continuado atuando em cima de uma lesão que foi se agravando, como a gente está vendo agora, né? E aí a gente vê o quanto os jogadores são sacrificados, né? Tem o corpo sacrificado, a carreira sacrificada, muitas vezes dependendo da situação do time. Então, me parece que o Palmeiras está olhando para ele com mais cuidado do que outros clubes, né, fazem com alguns dos seus jogadores, que joga infiltrado, joga lesionado. Então, se for para preservá-lo, né, ele ter 2, 3 anos de contrato saudável, é melhor preservar agora e cuidar desse jogador que aparentemente teve a sua lesão que não foi bem tratada no ano passado. Minha gente, galera da TV, do canal UOL na TV, a gente vai encerrar agora na TV, mas a gente segue mais uns minutinhos os acréscimos aqui com Fim de Papo no YouTube para a gente continuar falando sobre esse assunto do Paulinho, né? E sobre esse planejamento para que ele fique bem fisicamente e possa render aí pelo Palmeiras. Então, obrigada pela audiência de vocês, cola com a gente aqui no YouTube e até mais. Tchau, tchau. Lembrando, hein, amanhã a Domi tá de volta, hein? Fim das férias da Domi. Então amanhã a Domitila Berker já está de volta por aqui. Tchau, tchau, gente.
Ó, temos mais uns minutinhos aqui no YouTube. E aí, Massa, quero te ouvir também, porque foi um grande investimento para essa temporada, né? Foram aí 18 milhões de euros, 115 milhões de reais. Foi contratado a peso de estrela, né? Uma das principais contratações, aliás, da história do futebol brasileiro, especialmente envolvendo dois clubes aqui do nosso quintal, dois clubes brasileiros. Dá para questionar a forma como essa questão física dele foi conduzida no Galo, como a Alicia tá colocando, e como que o Palmeiras pode agir a partir de agora. Você tem, né, essa Copa do Mundo de Clubes, que é um grande objetivo da temporada, mas você tem outros objetivos muito importantes também no segundo semestre, com a reta final aí, os momentos decisivos de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Como lidar com essa situação? E será que esse problema era mais grave do que foi imaginado? Nossa, Luísa, são muitas, muitas questões que você Se eu coloca, misturei tudo aqui, mas né, Massa? Te deixei doido não, não, agora. não. Vamos tentar agora desvendar isso tudo que você me colocou. Bom, Esmiuçar. o que eu tenho de exato, o que eu tenho de informação. O Paulinho teve uma doença chamada tem uma doença, tem um nome científico, mas é a chamada canelite, né? É uma inflamação na membrana que protege a tíbia e o perônio. Ponto. A partir daí, quando você não trata isso, a inflamação vai para o osso e do osso apareceu a fratura por estresse. Então, o Paulinho jogou um tempão com a canela fraturada. A partir daí, você vai para o tratamento. Qual é o tratamento? Consolidar a fratura. Então, você vai lá, consolida, bota pino, não sei exatamente como foi feito. E o osso é diferente do músculo, né? Ele tem um tempo para consolidar, e esse tempo foi dado, abril, né? Ele operou em dezembro até abril, 4 meses, 5 meses de recuperação. Acontece que o que eu tenho ouvido do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, não oficialmente, mas de pessoas próximas, é que se você não cuida da carga, essa inflamação volta. Então, volta a ter o problema, a membrana volta a ficar irritada, volta a ter inflamação, e você corre o risco de ter cirurgia de novo, de ter que passar por um procedimento, ou ter essa doença crônica, né, na sua canela. Ponto. Isso é o que eu tinha até a matéria do nosso palestra. O que o nosso palestra publica é algo diferente, que numa medida extrema, caso ele não se recupere, aí tem que operar de novo. Certo? E essa, para mim, é a grande novidade, porque até aqui, este era um caso sendo tratado como carga moderada, carga maior, não tá legal, descansa, volta, trabalha de novo. Foi isso que foi feito com o Paulinho. Agora, gente, se ele precisar ser novamente operado, aí vai ficar claro que alguém comeu bola no processo, né? Porque você investiu um dinheirão para ter o jogador apto este ano, um ano especial para o Palmeiras, e ele jogou até agora 11 partidas, não completou nenhuma, pouco mais de 300 minutos, perto de 300 minutos, é muito pouco, né? Então, o que mais me incomoda não é comigo especificamente, é como o Palmeiras é um túmulo, não há uma transparência no caso, o que vem? Tá bichado, o jogador não presta mais. Aí vira um monte de médico na rede social e vem falar isso. Ah, o jogador não tem condição, vai ter que devolver. E fica essa coisa, esse tiroteio, né, das redes um pouco antissociais contra a informação correta. Agora, o que é claro para a gente? Que ele não está em condição de jogar 90 minutos e não vai jogar no Mundial 90 minutos. Isso para mim está claro. Isso já é um grande problema, né? Porque ele já perdeu todo o início da temporada, né? E a gente começaram os estaduais, começa o Paulistão, já tem aquela expectativa. E o Paulinho volta quando? Aí o discurso era: calma, o Paulinho vai chegar assim no sentido de jogar bem quando as principais competições começarem. O Paulinho não é para o Paulistão, ele está sendo preparado.
foi sendo preparado, mas quando a gente olha, o primeiro semestre já acabou, o Mundial de Clubes já está começando, e ele só fez 11 jogos, né? Como o Massa colocou, não completou nenhum, tem um gol e 2 assistências até o momento. Então, claro, ainda não chegamos nas fases decisivas dos campeonatos, mas até aqui é muito pouco apresentado. E aí vem essa notícia do nosso palestra, e é muito relevante que a gente coloque, né, que é a apuração do nosso palestra, não é uma apuração do All Sport, e que também coloca na condicional, né, que em caso de necessidade, aí sim o Paulinho passaria por uma nova operação. Então não é algo que está sendo planejado neste momento, mas algo que está sendo cogitado, segundo a apuração deles. De qualquer forma, traz uma preocupação muito grande, até pela expectativa que foi gerada, Bira. E aí, o que o Massa comentou, já tô vendo a galera aqui do chat falando: ih, jogador quando é assim já não vai conseguir voltar em alto nível. Já tô vendo comentários aqui nesse sentido. É uma pena, né? Vai ficar com a carreira comprometida. Então, será que é o momento de o Palmeiras ter mais transparência nessa comunicação, vir a público explicar qual é a situação exata aí do Paulinho, né? Como lidar com essa situação? Claro, a gente espera que ele se recupere logo, quer que ele fique 100% e consiga, né, devolver para o Palmeiras todo esse investimento e consiga desempenhar em campo o que ele sabe fazer. Ele já mostrou que é um grande jogador. Olha, Lu, eu acho que o Palmeiras tem uma oportunidade mesmo de não repetir as falhas de comunicação com a sua torcida que, por exemplo, o Santos cometeu com as lesões do Neymar, né? Eu acho que, inclusive, se me permite a provocação, né? A Leila falou que não queria ninguém no DM, né? Que não contratava para o DM, e olha lá o que acabou acontecendo. O Palmeiras não é departamento médico. Pois é, né? Não é departamento médico, mas gastou uma bala para o cara ficar no departamento médico agora, e ainda com essa apuração agora de que em alguma situação extrema pode vir a operar novamente, uma cirurgia que demorou para ele se recuperar ali no final do ano passado, começo desse ano. Acho que, sem dúvida, é a oportunidade de ter uma comunicação mais transparente com a sua torcida, justamente para tirar esses médicos de internet que o Massini comentou, porque sim, fica essa impressão, né? O torcedor médio ali, que não tem esse conhecimento de medicina, ele vai com certeza tirar a conclusão de, o cara não conseguiu completar um jogo, o cara não fez mais de 12 jogos, o cara não conseguiu entregar o que a gente estava esperando. Algo está errado aí, né? Quem comeu bola. E eu acho que o Palmeiras, vindo a público, explicando a situação clínica do Paulinho, a ferro e fogo mesmo, né? Acho que é isso, transparente. Eu acho que consegue colocar alguns pingos nos is, né? Que fica muito no escuro a torcida quando não sabe exatamente o pronunciamento do clube sobre o seu jogador, né? Acho que o Santista viveu muito isso com o Neymar, principalmente ali na fase do Paulistão, né? Da semifinal contra o Corinthians, onde era um desconforto e virou um mês de desconforto. E eu acho que é aí que pega o torcedor palmeirense também. Ele não ia voltar no final do Paulista? Ele não voltou. Aí ele ia começar... Ele não consegue dar sequência, jogar os 90 minutos. Eu esperava no Mundial ele tá inteiro sendo titular. O que aconteceu, né? Então, acho que é uma ótima oportunidade mesmo para o Palmeiras vir a público, passar um boletim clínico dele. Eu acho que não tem nenhum problema quanto a isso, a não ser que tem algum problema na hora da contratação e você já sabia de tudo isso, você prefere ficar quieto para não expor também um outro erro de um outro departamento. Acho que esse que é o X da questão aí no caso Paulinho. Tá mutada, Lu. Opa, para encerrar, eu tô mutada, que coisa boa. Bom, mas a gente vai acompanhando aí os desdobramentos dessa história, né? Se o Palmeiras vai vir a público explicar o que aconteceu, qual é a real situação do Paulinho. Fato é que vocês vão ter tudo claro aqui no All Sport. Vou dar a parcial aqui da nossa enquete que pergunta, né, se vocês gostaram da escalação do Ancelotti. E olha, vejo da música brasileira. Por outro lado, traz essa boa notícia aí pra gente. Eles dizem que trabalham junto com a W Torre para ter a capacidade máxima do estádio para esse jogo aí contra a equipe peruana, tá? Então, muito provavelmente teremos aí o Allianz Parque, né, pulsando aí, ultrapassando os 40 mil torcedores nessas oitavas de final, né, segundo jogo aí
contra o Universitário do Peru. Se porventura não conseguirem, né, aí deveremos ter um público aí por volta de 32, né, 30 mil, 32 mil torcedores. Mas vamos acreditar aí nessa boa notícia aí que o Palmeiras trouxe pra gente, né? Eles estão trabalhando aí para ter o Allianz Parque com capacidade total, tá certo? E as conversas, né, começaram após a divulgação das datas pela Conmebol. Conmebol colocou os jogos do Palmeiras nas oitavas na quinta-feira, tá? 2 quintas-feiras aí, tá certo? E de acordo com o pessoal da TV Espírito de Porco, essa que eu vou colocar aí para vocês será a nova camisa do Palmeiras para a disputa do Super Mundial. A terceira camisa, tá? Nós já trouxemos aqui que o Palmeiras vai utilizar a camisa verde, né? Que está utilizando aí na atual temporada. Camisa branca também. E tem essa terceira camisa aí. De acordo com eles, será essa, tá? Queria saber a sua opinião. Vamos aguardar realmente, né, para ver se vai se confirmar. Lembrando que eles trouxeram com exclusividade a nova camisa verde e se confirmou, né, que o Palmeiras utiliza nessa atual temporada. Vamos ver, o que você achou, torcedor palmeirense, dessa camisa aí? Deixe a sua opinião nos comentários, tá bom? Muita gente, eu vi pessoal comentando, né? Pô, essa camisa aí que vai custar R$700, R$1.000, tá louco? Não, vou economizar, então não... o pessoal comentando, não vou gastar dinheiro com essa camisa aí não. O que você achou, torcedor palmeirense? Deixa aí nos comentários. Eu não compraria não. Falei para vocês que eu estava ansioso, né? Estou ansioso, na verdade, para essa camisa aí, para saber como é que é. Só que se de fato for essa daí, não vou fazer nenhum esforço, tá? Para comprar ela não. Não achei legal não, mas queria saber a sua opinião aí, tá certo? Você gastaria R$600 ou 700, né, R$1.000 para comprar tanto na versão torcedor quanto na versão jogador? E com proposta do Lyon, Danilo não quer cláusula Botafogo por priorizar retorno ao Palmeiras no futuro. Então Danilo deseja retornar ao Palmeiras num futuro aí. Futuro próximo? Creio que não, né? Mas já é uma boa, né? O jogador não querer usar o Lyon, né? Ir para o Lyon, utilizar como trampolim como uma ponte para vir jogar aqui no Botafogo. A gente sabe que o Lyon também é do John Textor, né? E muitas vezes ele utiliza o Botafogo para colocar jogador no Lyon, utiliza o Lyon para colocar jogador no Botafogo, utiliza ambos para colocar lá no outro clube lá que ele tem na Inglaterra, é o Crystal Palace, se eu não estiver enganado. Então foi meio que pensando nisso, tá? Foi meio que pensando nisso que eles fizeram a proposta para o Danilo. Vem para o Lyon e depois você vai para o Botafogo. Mas Danilo não quer, tá, essa cláusula aí contratual para que depois ele vista a camisa do clube carioca, tá? Se ele for para o Lyon de fato, não quer pular pro Botafogo, né? Como planeja John Textor. Danilo, ao meu ver, tá, gente, poderia ser o substituto do Richard Rios, caso realmente a gente perca o Richard Rios após o Mundial de Clubes. Claro, uma negociação muito difícil, gira muita grana, né? Gira valores aí altíssimos. Então, creio que para agora não seria possível o Palmeiras fazer esse investimento aí para um retorno, né, do Danilo. Mas ele disse que prioriza, quando voltar ao Brasil, prioriza retornar ao Palmeiras. Cara, legal aí, né, a vontade do jogador. Vamos ver se lá na frente isso de fato vai se concretizar. E você, torcedor palmeirense, caso a gente perca o Richard Rios, na sua visão, quem que seria um substituto à altura aí para o colombiano? Deixe nos comentários, tá bom? Família, sobre Ramon Sosa, nova reviravolta aí, né? A novela continua, tá? Temos informação importante que o Palmeiras não desistiu do jogador paraguaio, como noticiou André Hernan.
Palmeiras não desistiu de Ramon Sosa. Se o Palmeiras não conseguir trazê-lo nessa janela extra que fica aberta até o dia 10, tá? Para os clubes se reforçarem aí para o Mundial, vai continuar tentando para a próxima janela de julho. Palmeiras não desiste de Ramon Sosa, tá? O clube e seu staff mantém as conversas. E aí, torcedor palmeirense? Vale essa novela toda aí, essa série, né? Vale tudo isso, hein? Vale esse... Não vou colocar um desgaste, mas vai acabar gerando, né? Só que essa insistência aí, vale a insistência ou não? Palmeiras deve estar, né, assim, por conta do Paulinho, que pode passar por nova cirurgia, como trouxemos ontem a informação do nosso palestra. E o Palmeiras divulgou o balancete de março e abril de 2025 com déficit somado de 78 milhões, mas no ano segue com superávit. Em orçamento traçado em 2024, o clube previa déficit em ambos os períodos e os resultados até o quarto mês do ano estão acima da expectativa. Bom, amanhã a seleção brasileira entra em campo pelas eliminatórias, tá, da Copa aí de 2026, Brasil e Equador, e o Ancelotti pode escalar Estevão como titular junto com Richarlison e Vinícius Júnior. Ele ficou impressionado aí com o Estevão nos treinamentos e podemos ter o camisa 41 do Verdão titular amanhã da seleção brasileira. Será? Vamos acompanhar, acho que o Brasil faz mais um treino hoje, né, para o Ancelotti definir a equipe aí que vai encarar o Equador amanhã pelas eliminatórias da Copa. E falando em treino, né, Palmeiras retorna amanhã para as atividades, iniciar aí, focado 100% no Super Mundial. Os jogadores ganharam folga segunda, terça. Hoje retornam amanhã à tarde aí aos treinamentos, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, obrigado. A imprensa ontem acabou falando muito sobre o Abel, bora lá falar sobre o que aconteceu no domingo. E lembrando, galera, que assistir filmes e séries, filmes atuais e muito mais, vai no primeiro comentário na descrição, teste na hora no seu celular, no seu televisor, você vai ter uma ótima grade de canais, vai acompanhar as semifinais da Nations League, as eliminatórias da Copa, vamos ver se o Brasil vai conseguir andar com o Ancelotti agora, tá rolando um torneio de tênis, Roland Garros e muito mais. Você vai ter uma grade muito bacana e um ótimo custo-benefício, beleza? É só chamar o pessoal aqui na descrição. Seguinte, gente, rápido aqui sobre o Abel Ferreira, que já foi domingo, já é terça-feira. O Abel sofrendo muitos ataques, foi falado no Jogo Aberto, foi falado, o Galvão Bueno falou, na ESPN, na Sport TV. Galera, o Abel deu motivo dessa vez, o Abel está errado. O Abel trombou com o cinegrafista que estava filmando ele. Tava filmando ele. Pô, gente, jogador de futebol, técnico não sabe que são filmados? Ele não precisava ter empurrado o cara. Ele podia ter falado licença ou ter desviado. Ele fez questão ali de dar uma trombada. Se o cara caísse ainda seria pior. Então ele tá tomando porrada. Acho que nesse caso aí não dá pra defender o Abel não, gente. Ele tá errado. Tá errado. E como algumas vezes ele já errou, inclusive naquela vez que ele deu uma entrevista falando que só precisa dar resposta para 3 mulheres, depois ele veio, pediu desculpa, uma vez falou um negócio da torcida, é assim mesmo, gente, erros acontecem, e eu não gosto de ficar julgando muito o erro de uma pessoa, porque as pessoas, elas se equivocam, elas cometem erros, elas ficam de cabeça quente, então o Abel está completamente errado e tem empurrado o cinegrafista, então quem está falando sobre ele, perseguem e tal, mas é compreensível porque ele não deveria ter feito isso. Sobre a Copa do Brasil, gente, Palmeiras e Corinthians, esse ano vai ser o ano onde mais haverão jogos entre Palmeiras e Corinthians nesse século. E no total vamos chegar a 7 clássicos. Que o Palmeiras já enfrentou o Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista, 2 jogos das finais e teve um jogo já do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No total o Corinthians ganhou uma, empataram 2 vezes e o Palmeiras ganhou outra, então tá equilibrado esse ano e vão ocorrer mais 3 confrontos, 2 da Copa do Brasil. Primeiro jogo em Itaquera, depois no Allianz Parque, depois o jogo de volta no retorno do Campeonato Brasileiro. Jogos que prometem muito, sempre é um jogo quente. E como eu falei ontem, a gente tem que estar do lado do time, torcer muito e acreditar que o Palmeiras pode passar do Corinthians, porque tem totais condições sim. E eu tenho certeza que quem está lá do outro lado está muito mais preocupado do que a gente. Bom, sobre o Universitário do Peru, que classificou em segundo, uma coisa rápida que eu queria falar para vocês. O Universitário é o líder do Campeonato Peruano nesse momento, junto com o Allianz
Alianza Lima, 26 pontos os dois times. E o Universitário classificou num grupo onde tinha Del Valle e Barcelona de Guayaquil. Lembra, meus amigos corintianos? Barcelona de Guayaquil, primeiro Barcelona, segundo Castilho. O treinador lá que bota umas becas, umas roupas diferentes. Então, tinham dois times ali que tem uma certa tradição na Libertadores. O Del Valle é um time considerado chato. E o Universitário classificou em segundo. E o Universitário não perdeu pro River Plate jogando na Argentina. Empatou o jogo lá na última rodada e conseguiu se classificar. O treinador deles acabou dando uma entrevista esses dias. Eu vi lá no nosso palestra, créditos lá pra galera, que o treinador falou que o Universitário não tem nada a perder. Nada a perder, vão pro jogo. O favorito é o Palmeiras. Quem tem que passar é o Palmeiras. Quem investiu muito foi o Palmeiras. E eles vão tentar surpreender a gente. Então é um time que, contra o River Plate, fez uma certa frente, venceu o Barcelona de Guayaquil jogando no Equador. Então não é um time tão besta assim, mas para mim o Palmeiras tem que passar da mesma forma. Sobre o Gabriel Jesus, gente, não está vindo pro Palmeiras, ele está apenas treinando lá, ele está se recuperando de uma lesão no joelho, mas eu já falei aqui, vou repetir o que eu sempre falo. O Gabriel Jesus não vai demorar para voltar pro Palmeiras. O Gabriel Jesus, que estava voltando a buscar seu espaço no Arsenal, teve essa lesão muito séria e ele tem contrato até 30/6/2027, ou seja, ele tem um contrato longo ainda, ganha muito bem lá no Arsenal, mas o Arsenal talvez negocie o jogador, eles estão de olho em outros atacantes. E se isso acontecer, o Gabriel Jesus deve ser negociado, mas que ele tem uma vontade muito grande de voltar ao Palmeiras e jogar em bom nível, isso ele tem. Depois desse contrato aí do Arsenal, se ele permanecer lá ou foi emprestado alguma coisa, eu acredito que o Gabriel Jesus pode pintar aqui. Ano que vem é muito difícil, mas quem sabe lá em 2027 ele já não apareça, ou de repente tem uma rescisão, alguma coisa, vai saber. Mas por enquanto só se tratando lá, vestindo a camiseta verde do Arsenal, muito bonita por sinal, vou procurar, achei muito boa. Arthur Cabral, mercado da bola aqui rápido, o Botafogo está vendendo o Igor Jesus, o zagueiro Jair, aquele que o Palmeiras também estava de olho, e o Cuiabano para o Nottingham Forest. Os três jogadores acho que vão por 32 milhões de euros, alguma coisa assim. E o Botafogo fez uma oferta oficial pelo Arthur Cabral. Foi proposta ali na casa dos 16 milhões de euros para o Benfica, para contratar o jogador ex-Ceará, ex-Palmeiras, que está lá no time de Portugal e não conseguiu desempenhar o seu futebol lá, vamos ser bem sinceros. Mas o Botafogo tentando trazer Arthur Cabral aí, notícia do mercado da bola. E pra terminar aqui, galera, Léo Jardim, goleiro do Vasco, pra mim, já falei, vou repetir, pra mim é muito bom goleiro de 31 anos. Ele, que é jogador do Vasco ainda, recusou a 4ª oferta de renovação com o Vasco. Exatamente. Lembrando que o Léo Jardim já teve o seu nome vinculado no Palmeiras, indicado ali pelos seus... Foi oferecido ao Verdão, o Palmeiras ficou pensando, acabou nem respondendo, na verdade, e ele acaba recusando a 4ª oferta e a partir do dia 1 de julho, Léo Jardim já pode assinar um pré-contrato. Isso mesmo, o Vasco está tentando de todas as formas ali, ele fez uma contraproposta bem alta agora. Vamos ver, o Vasco quer renovar com ele até 2030 e vamos ver o que vai acontecer agora, mas eu tô percebendo ali o Léo Jardim querendo, sabe? Olha, pra mim aqui já deu no Vasco, tá vivendo uma grande fase. Eu já falei, vou repetir, gostaria muito de ver ele no Palmeiras. O Palmeiras que está atrás de um goleiro. Eu acho que é uma ótima oportunidade de trazer um goleiro jovem ainda, né? Um goleiro que tem 30 anos, não é um goleiro velho, até porque o goleiro estica bastante a carreira. E essa sequência de negativas do goleiro pro Vasco já mostra que ele tá pensando em outra coisa. Eu não sabia, ele tem dupla nacionalidade, já jogou na Itália e também já jogou na França. Ele já jogou no Lille da França, ele tem dupla nacionalidade, ele tem nacionalidade italiana também. E o Léo Jardim, o que vocês acham? Tá recusando as ofertas aí, hein? Alô, Palmeiras, vamos se mexer, né? Que em plenas condições é titular absoluto, é o camisa 10 do clube e que Paulinho pode até perder a temporada de 2025 porque pode ser que ele refaça a cirurgia. Vamos lá. Essa cirurgia que ele fez na época lá no Galo ainda, parece por fontes ali que não foi tão bem sucedida assim. E Paulinho tem enfrentado muita dificuldade porque sente muitas dores ainda. Entra em campo no sacrifício. Ele tem tentado fazendo alguns tratamentos ali para correr da cirurgia, mas o que é mais aguardado pós-mundial é que a cirurgia deva ocorrer novamente.
agora aqui com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. E aí é uma equipe muito mais profissional, com todo o respeito ao Galo. Paulinho tem jogado no sacrifício, quis esperar o Mundial de Clubes porque é a menina dos olhos, ele está se doando ao máximo para não fazer essa cirurgia e tentar terminar o ano assim, e aí fazer a cirurgia só no final do ano para que ele perca somente ali um pouquinho do estadual, como foi feito esse ano quando ele chegou. Mas as dores têm incomodado muito, e para você ter um jogador meia bomba que não consegue resolver, não consegue demonstrar o que ele veio fazer aqui, que é ser diferente, ser o destaque do Palmeiras, aí é melhor parar e fazer a cirurgia. Não tem nada confirmado ainda, nossa palestra trouxe essa informação hoje, como eu disse, a gente já estava sabendo, nós ali do Bancada Verde já estávamos sabendo há algumas semanas, não pudemos soltar para preservar a fonte, até mesmo porque é bem delicada essa informação, mas Paulinho pode voltar do Mundial de Clubes e fazer a cirurgia de novo. E com isso, não mais jogar em 2025, retornar apenas em 2026. Uma bomba, né? Agora sobre Caio Paulista, rapaziada. Pode ser que o Atlético Mineiro ligue para o Palmeiras nos próximos dias e fale: ô Palmeiras, tudo bem? Será que dá pra gente devolver o Caio Paulista? A devolução é óbvio que não dá, ele tem contrato até o final do ano por empréstimo, mas a intenção do Atlético Mineiro é reemprestá-lo. Aproveitar que ainda tem metade da temporada e Caio Paulista tentar achar um outro clube para ele desempenhar até o final do ano. O Palmeiras aguarda, vai depender muito do que o atleta quer. Para o Palmeiras, acho que está tudo bem, emprestar para o Atlético Mineiro ou para outro clube vai dar na mesma. Inclusive no Atlético Mineiro ele não entra faz vários jogos e tá com uma concorrência muito grande ali de Rubens, de Guilherme Arana, até mesmo o Júnior Alonso atuando improvisado. O Palmeiras vai precisar da aprovação do lateral esquerdo. Se o lateral esquerdo falar, não, demorou Palmeiras, demorou Galo, vamos lá, vamos buscar um outro time. Aí, muito provavelmente, nessa abertura da janela do meio do ano, Caio Paulista será reemprestado para outra equipe. A volta para o Palmeiras está descartada e a gente então vai acompanhar de perto para saber se Caio Paulista vai cumprir o seu contrato com o Atlético Mineiro até o final do ano ou se de fato ele vai ser reemprestado para outra equipe até o final desse ano, meio do ano que vem, enfim. E novelinha, hein? Agora falar sobre Estevão, porque as informações que chegam dos primeiros treinamentos de Carlo Ancelotti é que o técnico italiano está encantado com a joia palmeirense, que está prestes a se transferir para o Chelsea. Estevão tem encantado Ancelotti e não somente nos treinamentos da seleção brasileira. Nesse pouco tempo que Ancelotti focou em assistir jogos aqui do Palmeiras, em VTs, principalmente quando ele, junto da comissão técnica e dos auxiliares ali, né, até mesmo o Cícero de Souza, que é ex-Palmeiras, Rodrigo Caetano, eles falando sobre alguns jogadores, ele se encantou por Estevão e quando viu ele em campo treinando pela primeira vez, disse, esse menino aí, esse menino vai ser estrela. A gente não sabe como é que vai ser a adaptação dele, é tudo muito novo, mas Carlo Ancelotti, por ter se encantado com Estevão, já o colocou como titular nos primeiros treinamentos. Pois é, o treinamento coletivo da seleção brasileira teve Estevão no time de colete, ou seja, no time titular da seleção brasileira. A gente não sabe se essa quinta-feira ele já vai começar titular, se ele vai ganhar minutagem, ele é muito novo ainda, tem um futuro imenso pela frente, mas Ancelotti está muito encantado com a joia palmeirense. Voa, Estevão, vai pra cima desses caras aí, eu tenho certeza que você vai ser sucesso. É isso aí, rapaziada, por enquanto. Gabriel Jesus voltou a vestir verde, ainda que sem vínculo formal. Em recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, o atacante do Arsenal está utilizando a estrutura da Academia de Futebol do Palmeiras para manter a forma física e dar sequência ao processo de reabilitação. A presença do camisa 9 nas instalações do clube alviverde, revelada por ele próprio em uma série de stories no Instagram, gerou forte comoção entre os torcedores, que voltaram a pedir sua repatriação. O atacante deve permanecer na Academia de Futebol até esta quinta-feira. Gabriel se recupera da lesão sofrida em 12 de janeiro durante a vitória do Arsenal sobre o Manchester United pela terceira fase da Copa da Inglaterra.
Na ocasião, o brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, a mesma região que já havia sido operada após a Copa do Mundo do Catar em 2022. Antes da contusão, Gabriel vivia boa fase na Inglaterra. Em 26 partidas na temporada, marcou 7 gols e distribuiu 2 assistências. Chegou a ser ventilado como possível reforço do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes, mas a evolução no Arsenal, aliada à sequência como titular sob o comando de Mikel Arteta, esfriou as conversas. O contrato com os Gunners vai até junho de 2027. Mesmo assim, o vínculo afetivo com o Palmeiras segue forte. Formado no clube e protagonista do título brasileiro de 2016, Gabriel é frequentemente lembrado pela torcida, e sua volta ao ambiente da academia, mesmo que temporária, reacendeu especulações e o carinho da torcida, que transformou as redes sociais em campanha por seu retorno. Enquanto isso, o time comandado por Abel Ferreira tenta retomar o foco após tropeçar no Campeonato Brasileiro. A derrota por 2-1 para o Cruzeiro no último fim de semana empurrou o Palmeiras para a 4ª colocação, com 22 pontos. O líder é o Flamengo, com 24. O próximo compromisso do Palmeiras será justamente no Mundial de Clubes, em Nova Jersey. E você, torcedor, o que acha da situação de Gabriel Jesus? Deixe sua opinião nos comentários.